Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo no nosso canal. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2023. Bem-vindos ao canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra. E antes de mais nada, de entrarmos no conteúdo do vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal, que deem like no vídeo, que façam um comentário a respeito do assunto. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito dos vídeos que eu coloco no canal. Afinal de contas, esta palavra que tem sido colocada no canal, mediante a direção de Deus e do Espírito Santo, é justamente para que nós, a Igreja do Senhor Jesus, venhamos ter o nosso coração mais e mais aprofundado em buscar ao Senhor, em conhecer, em ter um conhecimento da palavra, como é o interesse do nosso Deus. Ok? Desde já eu agradeço a todos vocês. Bom, hoje nós vamos falar de mais um assunto bem interessante que Deus trouxe para nós neste dia de hoje, certo? Bom, o último vídeo que eu postei no canal foi a respeito do avivamento. E eu mesmo falei que eu sempre fui muito cética a respeito do avivamento e aquilo que Deus tinha me mostrado mediante a palavra de que a Igreja do Senhor Jesus, ela seria levada, ela seria arrebatada ou terminaria a história da Igreja assim como ela começou. Como assim? Assim como a Igreja começou a sua história no meio de um contexto geopolítico na época do país de Israel, de dificuldades, de perseguição. Ele era um país escravo de Roma, o povo vivia em dificuldades terríveis, era muito difícil viver naquele período, o povo sofreu. E a igreja se iniciou neste contexto, um contexto de perseguição, onde a igreja foi perseguida, onde muitos servos do Senhor na época foram mortos. E nós vemos isso na palavra de Deus, descrita para nós no livro de Atos e em histórias no contexto geral, falando de como que acontecia, né? Como que eles faziam na época com os cristãos, com a igreja primitiva que sofreu de forma grandiosa, né? Nós falamos disso no último vídeo e isso ficou batendo, martelando na minha cabeça, como sempre, né? Sempre a palavra do nosso Deus, ela levanta para mim questionamentos. Eu sou uma pessoa que, se Deus me responde algo e aquilo não vai criar outra situação que vai me fazer desejar compreender algo a mais, então eu fico questionando a Deus. Então o que foi me colocado? Bom, sempre foi aprendido, pelo menos para mim, foi ensinado, né, para mim, mediante a palavra, que a igreja seria arrebatada num momento de tranquilidade, ou seja, nós sempre aprendemos assim, eu não sei você, mas eu, num contexto de todo o tempo de cristã que eu tenho, mais de 35 anos de convertida, você vai olhar para mim e falar, nossa, tudo isso? Sim, eu tenho mais de 35 anos que eu recebi o Senhor Jesus, que eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E desde então, eu venho caminhando esta caminhada de fé, buscando ao Senhor, desejando ao Senhor e crescendo em graça e em conhecimento. Assim, Deus tem tido a misericórdia dele sobre a minha vida. E justamente eu sempre foi me ensinado que a igreja seria tirada num momento de tranquilidade. E qual a palavra que sempre foi citada para justificar, né, isso que era falado? Bom, a gente vai lê-la agora para você poder ver comigo. Como sempre foi assim, deixa eu só colocar o meu óculos aqui para a gente poder começar, eu e o óculos, né? Então vamos lá. Eu vou começar de Apocalipse 24, eu vou ler do 38 só para a gente poder criar um contexto, mas eu vou chegar onde eu quero chegar, tá bom? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, essa forma de entendimento de que o povo daquela época, justamente porque não perceberam, estavam vivendo como se nada estivesse acontecendo,
Isso era nos remetido que nós também estaríamos vivendo como se nada tivesse acontecendo. Mas eu vejo que isso não é bem desta forma. E nós vamos entrar neste estudo hoje de forma mais profunda para entendermos aquilo que o Senhor realmente quis nos dizer quando Ele colocou diante de nós esta palavra de Mateus 24, no que diz respeito a começar pelo versículo 38, que eu comecei a ler, mas eu vou continuar do 40 em diante agora, certo? Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então isso me chamou a atenção, eu me lembrando dessa palavra, e foi o próprio Deus que trouxe para mim esse entendimento, né, de começar a analisar essa palavra, e aquilo que sempre me foi ensinado, que tudo estaria normal, que nós simplesmente estaremos na nossa vida normal, cotidiana, e de repente, a igreja seria levada. E no vídeo que Deus justamente nos dá um contexto de como a igreja terminaria, que é o vídeo do avivamento, que a história da igreja, ela terminaria como ela se iniciou, no meio de um contexto difícil, e nós já estamos vivendo dias terríveis, dias de negritude sobre a terra, de dificuldade, de aperto, de angústia. Como poderia ser que tudo estaria normal e simplesmente a igreja seria tirada? E quando Deus vem com a palavra dizendo que Ele derramaria sobre nós um avivamento antes do arrebatamento, e que esse avivamento seria a chuva seródia da palavra, não vou voltar no contexto de explicação, tudo isso já está no vídeo anterior. Você que por acaso não assistiu, se desejar assistir, você pode entrar no canal e ver o vídeo sobre o avivamento, né? Que foi o último vídeo que eu postei antes desse. Eu fiz um short, mas vídeo mesmo foi um vídeo que eu coloquei do avivamento antes desse que eu estou postando agora, certo? E ali vou estar explicando justamente como foi que o Senhor foi desenrolando esta palavra comigo, mediante aquilo que eu mesmo não acreditava em um avivamento. Mas esse avivamento não vem como muitos acreditaram, ou como foi falado em muitos momentos, né? De que viria um avivamento glorioso no meio da igreja. Este avivamento será derramado no meio de perseguição, de caos, de situação econômica dificultosa, de países em angústia, de problemas climáticos grandiosos. Não é isso que a gente tem vivido, não é isso que a gente tem visto. Ou seja, justamente no culminar das dores de parto, que a Bíblia, que a palavra de Deus, em próprio Mateus 24, quando se inicia falando a respeito da vinda do Senhor, nos mostra que as dores de parto estariam acontecendo. Catástrofes eminentes, dificuldade financeira, problemas no que diz respeito ao governo, a perseguição sobre a igreja do Senhor Jesus, mas que a igreja vai receber o avivamento, ou a chuva serôdia, para que a igreja possa ser tirada. No momento de perseguição, a igreja vai brilhar. Nós, servos do Senhor, que estamos aguardando a sua vinda, brilharemos como luzeiros, como luzes gloriosas do Senhor, levando a palavra dele neste último momento. E muitos se converterão vendo aquilo que o Senhor vai fazer, mediante os servos dele, que estarão de corações sinceros e corações abertos, mesmo no meio da perseguição, da angústia, da dificuldade, da fome, de tudo aquilo que eu falei no outro vídeo. A igreja será usada. O avivamento está já se iniciando e vai ser derramado como chuva serôdia. E essa chuva vai fazer com que a igreja venha resplandecer a glória do nosso Deus. E como o Senhor Jesus falou que nós faríamos as obras que Ele fez e outras maiores nós faríamos, assim acontecerá neste período. E como poderia estar tudo tranquilo se as coisas estão acontecendo dessa forma? Ou já começaram a nos mostrar que não poderia, né, estar tudo tranquilo. Como seria isso? Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado, que é pregada, que estariam trabalhando de forma tranquila. Mas se nós pararmos para pensar, essa citação que é colocada para nós aqui, ela fala de um contexto agrícola. Sempre a igreja, a história da igreja,
é o início da igreja, a plantação, como a igreja sendo representação do trigo, como semente sendo plantada, como a chuva temporã, que eu falei já no outro vídeo, que foi a pregação do Senhor Jesus para iniciar o processo da plantação da igreja, ou do semear da igreja. Tudo sempre está envolvido no contexto agrícola, as próprias chuvas, as chuvas do início, as chuvas do final, a temporã e a serôdia, sempre o contexto de salvação que Deus nos mostra, no qual nós estamos inseridos, ele é colocado para nós como o desenrolar agrícola, né? Do período do povo de Israel, como eles viviam, assim Deus coloca isso para nós como exemplo. Então, nós vemos aqui que aqui não é citado que alguém estava cuidando de uma ovelha, ou que alguém estava cuidando de um pasto de bois. Não, aqui está falando de algo que nos remete à colheita. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. O que as pessoas estarão fazendo no campo? Colhendo os frutos, os últimos frutos, ou os trabalhadores da última hora, aqueles que estarão nesta terra como igreja neste último momento, ainda trabalhando como igreja, mas uma será aquela que Deus derramou o avivamento e estará fazendo o trabalho da colheita como Deus quer. E o outro será aquele que continuará na cegueira, como igreja também, igreja morna, mas que não estará fazendo o trabalho como Deus assim desejou que eles estivessem fazendo. Então, um será tomado e o outro deixado. Então, no meio desse avivamento, deste trabalho que começa a ser desenvolvido agora, isto acontecerá. Porque aqui a gente vai ver no outro, ó. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que significa estar trabalhando no moinho, que também está ligado ao contexto de você colher os cereais na época, o grão, a cevada, principalmente o trigo, né? Que é, no caso, a representação da igreja. Aqui mostra trabalhadores da última hora. Aquele que vai trabalhar como a vontade de Deus requer que trabalhe, e aquele que não estará trabalhando como a vontade de Deus requer que trabalhe. Ou seja, no meio do avivamento, ou no meio do trabalho da última hora, da colheita da última hora, dos trabalhadores da última hora, Deus retira a sua igreja. A gente para pensar nisso, a gente fica se perguntando, sim, é um contexto agrícola, é um contexto de salvação, mas se a gente for para Lucas no capítulo 17, eu vou ler para vocês Lucas no capítulo 17, a gente vai ver uma outra colocação a mais aqui, que vai fazer com que a gente venha desenrolar mais ainda este vídeo, certo? Porque o que eu quero mostrar para vocês, o que estava me questionando com Deus, eu falei assim, mas se vai vir um avivamento, e todo este contexto de salvação, de trabalho, de pessoas que vão ser evangelizadas, ou pessoas que vão se levantar da sua prostração neste último momento, onde a igreja vai mostrar a glória de Deus em curas, em milagres, em restauração, em poder glorioso, justamente para que as obras maiores que o Senhor Jesus disse que nós faríamos, as que Ele fez e outras maiores nós faríamos, venham realmente se cumprir. Então eu me perguntei, vai demorar muito? Como o Senhor poderia estar próximo de vir? Como o Senhor mesmo me mostrou, e que eu coloquei vídeos no canal falando até que poderia ser até o meio desse ano, se realmente nós entramos, ou vamos ainda entrar, né, em abril, no ano de 5.993, para que sejam os últimos 7 anos. Eu acredito que sim, que nós vamos entrar no ano de 5.993, mas isso não é algo que eu posso garantir 100%. Mas os estudos que Deus me deu no canal até o momento me leva a crer que sim, e que provavelmente o arrebatamento da igreja poderia acontecer até o meio do ano. Falei de tudo isso também a respeito do relógio de Deus. Quem não assistiu também e quiser assistir, são 3 vídeos que falam do calendário de Deus, 1, 2, e o relógio de Deus, que é um complemento do calendário de Deus, o relógio de Deus está dizendo no céu, que são 3 vídeos que falam a respeito disso, do tempo do arrebatamento da igreja. Eu fiquei me perguntando, mas isso vai demorar, Senhor, quanto tempo vai ser esse avivamento? E o Senhor de repente me desperta para mostrar para mim que no meio do trabalho, quando ninguém estiver esperando, porque todo mundo vai estar trabalhando, Ele tira a igreja da terra. Porque a igreja vai
incomodar neste pequeno período em que ela vai manifestar o avivamento de Deus, ela vai incomodar muito. Como as duas testemunhas, né? A Bíblia cita que vão incomodar quando pregarem a verdade lá na grande tribulação, e quando elas forem mortas, as pessoas vão fazer festas. Assim, a igreja do Senhor Jesus avivada neste período, ela vai incomodar de forma grandiosa. Então ela vai incomodar, então ela não vai poder ficar aqui tanto tempo, porque a perseguição, ela vai cada dia se tornar mais apertada. É quando entra o contexto de, eu vou voltar de novo aqui, Mateus, porque até me esqueci, não tem problema, eu já volto em Lucas 17 já, que eu quero ler aqui o que eu tinha falado. É quando esse contexto aqui, ó, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Dia e hora, eu coloquei para vocês um período de 2 para 3 dias e não coloquei para vocês nenhuma hora. Muitos questionaram, né? Não no meu canal, porque no meu canal eu acho interessante que ninguém comenta quase nada. Mas o meu vídeo foi colocado em outro canal, o pequenininho, o Shots, e as pessoas falaram, ninguém sabe o dia e a hora. E eu já fiz vídeos explicando tudo isso, né? No canal nós temos aprofundado nesses estudos já há algum tempo, porque o dia específico não tem como ser um dia só. Primeiro porque a Terra, ela está num contexto de, quando numa parte do mundo é noite, na outra parte do mundo é dia. Quando numa parte do mundo pode estar em um dia, outra parte pode estar ainda em outro dia, um antes e outro depois. E a hora com certeza não teria como que ser a mesma, porque em cada local desta terra, ou em cada continente, ou em cada país, existe um fuso horário diferente. Então, nem dia nem hora poderia ser especificado, mesmo que o Senhor quisesse. Então, quando ele me deu o entendimento, ele me deu, primeiro que o tempo de Israel, o dia de Israel, ou o dia da palavra, né, do que Deus criou, ele começa no fim da tarde para o período da manhã. Ele começa no final da tarde, na viração do dia, começa a contar o dia. Para nós não, começa à meia-noite. Então já começa por aí, já estamos em dias diferentes normalmente. Então ele me deu um contexto de contar de 2 a 3 dias, por quê? Porque também no despontar da lua nova, que se inicia um novo mês, você tem que olhar para o céu e ver quando é que a lua brilha. Quando começa a aparecer o primeiro raio de luz, aí sim começa o novo dia. Então, realmente o dia exato e a hora, o Senhor Jesus não poderia nos dar, e Ele também não quer nos dar. Ele nos dá a proximidade. Foi disso que eu falei, porque eu falei daquilo que o Senhor me deu. Então, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por que a hora em que não cuidais? Eu achei que essa palavra foi, mas Senhor, o Senhor está mostrando para nós que depois do avivamento o Senhor vem arrebatar a igreja, porque será no momento em que ninguém espera. Quando a igreja começar a fazer a manifestação do poder de Deus de forma gloriosa pelo avivamento, começar a acontecer, não vai demorar muito tempo para que o Senhor Jesus venha e tire aqueles que são verdadeiramente deles. E aqueles que estarão pregando a palavra, como as virgens tolas, que eu já expliquei isso também no vídeo, quem são quem são as 10 virgens, estes ficarão para trás. Os trabalhadores da última hora, existe aquele que vai pregar a verdade e existe aquele que vai continuar pregando a palavra da igreja morna. Vamos lá para Lucas 17, que eu quero continuar com vocês o contexto, certo? Lucas 17, 34. Eu vou ler com vocês aqui. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Aqui o contexto de colheita, de plantação é o mesmo, só que tem esse contexto de cama aqui, né? Que eu já ouvi uma pregação dizendo que as pessoas estariam dormindo na sua cama, né? Que seria até a condição de um casal. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. A condição de um casal que estaria dormindo, mas será que é isso mesmo que a palavra quer nos mostrar? Nós vamos analisar tudo isso neste dia, neste estudo, certo? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês a respeito do moinho, que 2 estarão moendo no moinho. Isso faz parte também do contexto agrícola, do contexto de colheita, do contexto dos frutos das plantações, que estavam no contexto daquilo que Deus coloca como o histórico para nós do exemplo de salvação. Tudo está conectado, né, com a parte agrícola
do povo de Israel, né? A gente vai analisar isso agora. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, moinho. As mulheres estariam moendo no moinho, né? O moinho é uma instalação destinada à fragmentação ou pulverização de materiais em bruto, especificamente grãos de trigo ou de outros cereais, por meio de mós. Seu surgimento representou uma grande inovação na história da humanidade, tendo-se difundido por outras regiões através do fluxo de pessoas para outros locais. Então a gente presta atenção de que, sim, está nos mostrando aqui os trabalhadores que estarão trabalhando na última hora, os trabalhadores da última hora, que trabalham na plantação do Senhor, para que a colheita de trigo ou a colheita da igreja seja feita. Aqueles que estarão trabalhando de forma verdadeira e aqueles que continuarão trabalhando de forma enganosa. Um será tomado e deixado o outro. Aí você vai me perguntar, mas e a cama? O que quer dizer? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que é muito interessante. Aqui está a passagem de Lucas 17, que é essa que a gente está lendo agora, do versículo 34 em diante, que fala justamente disso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Isso. Aqui para vocês verem, ó, Lucas 17, versículo 34. Este é o original, é a palavra no original grego. E aqui embaixo está a tradução. Se a gente analisar quando começa o versículo 34, aí vai estar escrito assim: para você, vou subir aqui para você ver, naquela noite haverá 2 na cama. Aí vem a passagem, um será tomado e outro será deixado. Eu circulei a palavra cama para vocês verem como que ela é escrita no hebraico. A palavra no hebraico não, no grego antigo, gente, para a gente analisar o que quer dizer. Vamos ver aqui, ó, a mesma palavra circulada ali na concordância, para a gente ver a concordância strong. Aí tem aqui algumas coisas escritas, a palavra colocada ali, e aí está escrito aqui, deitado em uma cama, e Jesus, um paralítico em uma cama deitado. Então aqui está nos remetendo a palavra que o Senhor Jesus fala com o paralítico deitado em uma cama. Vamos para a parte de baixo aqui de Lucas 5,18. Estavam carregando em uma cama um homem. Trouxeram uma cama com um homem. Agora de baixo. Carregando em uma esteira um homem. Se nós analisarmos o contexto dessa tradução, a gente vai ver que aquilo que faz mais jus a realmente a tradução da palavra seria esteira, né? Ou uma cama, uma forma de cama que seria uma cama portátil. Porque como que a pessoa poderia estar sendo carregada numa cama, e uma cama como a gente entende que é esta cama? Era muito mais propício a tradução colocar como esteira. A gente vai mudar aqui para um outro contexto, para vocês verem, olha aqui, ó. Jesus disse, a mesma palavra circulada lá, levanta-se, pega a sua cama e vá. Aqui no outra tradução, pega a sua cama e vá. A de baixo, outra tradução, né? Pegue a sua esteira e vá. Isso nos remete, eu vou colocar aqui para vocês, a João 5,8. Também pode ser outras passagens que falam da mesma passagem, mas eu salvei aqui João 5,8. O que está escrito em João 5,8? Jesus disse-lhe, levanta, toma a tua cama e anda. Ele não estava deitado em uma cama como a gente entende, uma cama tradicional, uma cama comum, mas em uma esteira ou uma cama portátil, algo que ele podia colocar debaixo do braço e carregar. Ou que quando levavam essa pessoa para algum lugar, ou para a porta de algum lugar para pedir esmola, ou para algum lugar para que ele ficasse deitado ali e pudesse pedir a ajuda, né, no caso cotidiana, ele não podia estar deitado numa cama, ele tinha que estar deitado em algo que pudesse ser carregado. O que eu quero dizer com isso? Que essa palavra que quer dizer aqui para nós, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, não precisa ser necessariamente que eles estejam deitados numa cama em um quarto, ou numa cama em uma casa, ou que seja um casal. E eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. A gente vai continuar. Eu vou deixar aqui, né, a agricultura dos tempos bíblicos, mas eu vou voltar aqui para vocês antes disso. A gente vai agora lá para o livro de Ruth. Ruth no capítulo 2.
gente vai entender o que eu quero mostrar para vocês. Como esses citados nestas duas passagens são, sim, os trabalhadores da última hora. Aqueles que trabalham na colheita do Senhor Jesus, ou na colheita da igreja do Senhor Jesus. E que, quando ele tomar aqueles que são dele, vai ser justamente no meio do trabalho, quando ninguém estiver esperando. Eu vou mostrar para vocês tudo isso. A gente vai ler aqui Ruth, capítulo 2, do versículo 8 ao 12. Eu vou dar um resumo para vocês aqui, porque o livro de Ruth é grande, né? Vamos aqui para o 8. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, colheita. Nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que se cegarem a eiras após elas. Não dei ordem aos servos que te não toqueis? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe, do que as servas também tiram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse-lhe: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Então aqui é a história de Ruth, que vocês devem conhecer, uma estrangeira moabita, né? Que veio da terra de Moabe, porque o marido morreu, o sogro morreu, o cunhado morreu e a sogra ficou sozinha, e elas vieram de Moabe para Israel, né? Porque lá não tinha mais condições de elas estarem, elas eram viúvas e as mulheres naquela época não tinham condições de subsistência. Quando elas ficavam viúvas, se elas não tinham filhos, elas estavam perdidas. E a sogra tinha perdido os 2 filhos, e cada uma das esposas tinha perdido seus maridos. Então a sogra ficou sem filhos e elas não tinham filhos ainda. Então ficaram numa situação complicada. Então uma das noras ficou e ela, que Ruth, veio com Noemi para Israel. A gente conhece essa história. Então respondeu Boaz e lhe disse: bem, me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixastes o teu pai, a tua mãe, a tua terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e sejas cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A gente sabe que a citação famosa que Ruth falou para Noemi foi que para onde ela fosse ela iria, que o povo dela seria o povo dela, o povo de Noemi seria o povo dela, que o Deus de Noemi seria o Deus dela, e para onde a Noemi fosse ela também estaria, né? Foi isso que ela fez. E aí a gente vai para Ruth 3, do 1 ao 4. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele deitar, então chegarás e lhe cobrirás os pés. Lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me dissestes farei. Então o que está mostrando para nós aqui? Que no período de colheita, quando os servos e os donos da plantação estavam colhendo, estavam fazendo a limpeza, né, da plantação ou da colheita na eira, a limpeza dos grãos, eles dormiam na eira. Então eles estendiam esteiras ou camas e dormiam na eira. Os trabalhadores que colhiam no campo, no período agrícola do povo de Israel, dormia nas eiras. Eu vou mostrar para vocês isso. Eu printei algumas coisas aqui porque eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Agricultura nos tempos bíblicos. A agricultura nos tempos bíblicos era algo de muita importância para o povo daquela época, pois se tratava do meio de sobrevivência da maioria das pessoas. Vamos continuar. A agricultura dos tempos bíblicos. Usava-se a eira para separar o grão da palha, a eira, onde eles estavam. A eira podia ser qualquer superfície dura compactada. Podia ser de pedra amaciada, como era provavelmente a eira de Orna, ou Jebuseu, 1 Crônicas 21, 18 a 26, ou de terra compactada. As eiras da terra eram muitas vezes cobertas de grama e acabavam sendo um lugar ideal para armar barracas. Estas eram chamadas de eiras de verão. Por quê?
Porque quando a colheita do trigo era feita, ela era feita da primavera para o verão. Quando as colheitas do outono eram feitas, do outono para o inverno, eles já não podiam dormir na eira, porque o frio não permitia. Mas nessas eiras de verão, ou seja, nessas eiras que eram eiras de colheitas de plantações, que eram plantações que se colhiam da primavera para o verão, então eles podiam ficar, que era o que acontecia com o trigo. O trigo começava a ser colhido na primavera e adentrava um período do verão, certo? Vamos continuar, eu quero que vocês continuem analisando comigo. Aqui tá meio faltando um pedaço, eu vou ler tudo, mas não tem problema que tá faltando aqui, gente, ó. A ideia de separar o bom do mal é usada como uma ilustração do que Deus fará quando julgar os povos. Salmos 1:4, Jeremias 15:17. Então, a ideia de separar o bom do mal é usada como uma ilustração do que Deus fará quando julgar os povos. Então, desde a própria colheita, onde se separava o joio do trigo, até mesmo aqueles que trabalhavam na eira ou na colheita, como a gente viu aqui agora, que os trabalhadores da última hora, um será levado e o outro será deixado, já faz um contexto, que essa ideia de separação já faz um contexto da ilustração do que Deus fará no julgamento dos povos, que será lá no final também, onde ele vai separar os cabritos, né, das ovelhas, que isso já é lá no contexto do povo de Israel, no final. Não vou explicar isso agora, mas é o mesmo contexto. O processo inteiro foi usado por João Batista para ilustrar o trabalho de Jesus. O quê? Que Jesus colocava a pá ao pé da plantação para limpar a eira. Mateus 3:12. Não vou ler com vocês, mas é aquilo que João Batista falou da colheita que o Senhor Jesus faria. Quando Jesus disse que Satanás queria peneirar Pedro como se fosse trigo, Lucas 22:31, ele estava provavelmente se referindo a sacudir fisicamente a peneira. Você vê que tudo no contexto de salvação, no contexto de vida com Deus, no contexto daqueles que se rendiam a Deus, daqueles que não se rendiam a Deus, tudo está ligado ao contexto agrícola de Israel, tudo. Ao terminar esta parte do trabalho, o fazendeiro normalmente permanecia junto aos grãos durante a noite, acampado na eira, para assegurar que a colheita não fosse roubada. Ruth 3, foi aquilo que eu li com vocês agora. Então, o natural, quando eles faziam a colheita, no caso da cevada, ou a colheita do trigo, eles ficavam na plantação, eles estendiam esteiras, eles armavam barracas e dormiam na plantação, para que as plantações não fossem roubadas no meio da colheita. Então, o que está nos mostrando aqui? Que dois estariam numa cama, um será tomado e o outro deixado, ou dois estariam dormindo no meio da plantação, ou estariam numa esteira, ou estariam numa cama portátil, um será tomado e deixado o outro. Isso não significa que era um casal. Os trabalhadores aqui, vamos supor, a gente pode até citar que poderiam ser duas mulheres, mas eu acredito que normalmente as mulheres não ficavam pelo perigo, mas dois homens, né? Os trabalhadores da última hora, que estariam no meio da colheita, fazendo o trabalho do desenrolar da última colheita, que será a colheita para o arrebatamento da igreja. Um será tomado e o outro será deixado. Então isso vai acontecer bem no meio deste avivamento, que nos parece, quando nós paramos para entender, que deve durar muito tempo, mas que Deus ele vai colocar o acontecimento, a igreja vai incomodar demais aqueles que estiverem fazendo a vontade de Deus, e num período em que Deus vê que não tem como deixar a igreja mais na terra, porque vai haver perseguição, vai haver prisões, vai haver situações difíceis, vai haver perseguições ferrenhas contra a igreja. Deus tira os dele da terra. Então, por isso, a palavra de Deus nos remete a saber que se o trabalhador, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, né? Eu vou até abrir aqui que eu quero ler, porque eu acho essa passagem muito interessante, que é de Mateus mesmo. A gente vai voltar para lá. Aqui. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então a gente vê que o contexto nos mostra bem claramente que vai acontecer de repente,
que vai acontecer de surpresa. Não numa igreja que não sabe que isso está para acontecer, mas porque vai estar no meio deste trabalho glorioso de avivamento, de chuva serôdia, que o Senhor se iniciou neste período que estamos vivendo, que a igreja será tirada de repente, e que muitos não entenderão. Como assim? Como assim? Nós estamos ainda no meio do trabalho? Como assim? Como assim? Não. Deus, ele sabe exatamente como será e como acontecerá. Por isso ele nos deixou descrito tudo isso de forma correta. A mesma coisa está escrita em Lucas 17, que fala da cama. Olha. Então eles lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu ele: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Deixa eu ver aqui. Aqui fala de Ló. Lucas 17, 28. Aqui está ao contrário. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Eira e campo. Você vê como tudo está conectado. Eu sempre falo isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perdera de fato, a salvará. Então, ele está falando aqui dos trabalhadores da última hora, que estarão trabalhando em meio à perseguição que a igreja vai sofrer, aqueles a quem o Senhor chamava vão estar trabalhando. E quem voltar para trás, ou quem olhar para trás no momento da perseguição, lembrai-vos da mulher de Ló, né? Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Gente, é muito interessante esse contexto. Vamos continuar aqui. Eu quero continuar com vocês. Olha aqui. Mais uma passagem que prova que as pessoas que colhiam dormiam na eira. Provérbios 21, 9. Eu peguei aqui uma tradução. Melhor dormir na eira do que viver com a mulher rixosa. Provérbios 21, 9. Dormir na eira. Eles dormiam na eira no período da colheita dos grãos. Eles precisavam fazer isso para que os grãos ou a sua colheita não fosse roubada. Vamos mais um aqui. Eu vou entrar em mais um contexto com vocês, vou até voltar lá, que se nós analisarmos o contexto de... Eu vou voltar para Ruth, o contexto de Ruth. O que o livro de Ruth nos remete? Isso é muito interessante. Ela é uma exemplificação do quê? Da igreja e do Senhor Jesus, certo? Da igreja e do Senhor Jesus. Por quê? Porque Boaz representa o Senhor Jesus e Ruth representa a igreja. Porque a igreja, ela era uma mulher moabita, ou seja, ela era uma gentia, ela não era uma judia. E assim não é a igreja, que foi enxertada, que veio dos gentios, que se tornou o povo de Deus sem ser. E o interessante é que Ruth casou com Boaz e o Senhor Jesus nasceu da linhagem de Ruth, uma moabita, que não era judia. Porque essa é a representação da igreja. Ela largou o Deus dela, ela largou o povo dela, ela largou a vida dela para poder se dedicar ao povo de Israel, que era no caso a sua sogra, e ao Deus de Israel. Ela recebeu um contexto de que o Deus de Israel era o Deus que ela queria para a vida dela. E aí o Senhor Jesus, que é representado por Boaz, que se transformou no marido dela, que é um judeu, porque o Senhor Jesus também é um judeu, que está para se casar com a sua igreja, que vem do quê? Dos gentios. Então tudo é um contexto de que Deus ele usa tanto o contexto agrícola como o casamento, como o contexto do casamento judaico, para demonstrar como que ele faz, como será, como tem sido, né? Esse contexto de salvação e do casamento da igreja, tudo está conectado com o costume do povo de Israel, com o contexto deles, com o contexto histórico, com o contexto agrícola, tudo está ligado ao povo de Israel. E o interessante é que elas saíram de Moabe e foram para Belém, certo? Onde o Senhor Jesus nasceu? Belém.
E estava acontecendo o que com elas lá onde elas estavam em Moabe? Passando fome. Então elas vieram a Belém, e em Belém elas conseguiram o quê? Que Deus providenciasse para elas o pão de cada dia. Primeiro, Boaz foi usado para permitir que Ruth colhesse no campo dele, né? Que ela fizesse, como diz aqui, rebuscar espigas, que eram os pobres que iam para os campos onde estava tendo a colheita, e aquilo que ficava nos 4 cantos, eu já até falei sobre isso, era deixado para que os pobres colhessem, e aquilo que caía no chão também não podia ser pego, porque também ficava para os pobres. Foi isso que Ruth foi fazer. Ela foi lá colher aquilo que sobrava, e ela passou a ter a comida que ela necessitava. E o que significa a palavra Belém? Eu vou voltar aqui para você. A palavra Belém deriva... Só um minutinho. A palavra Belém deriva do hebraico pelo latim, sendo seu sentido mais comum em hebraico, casa do pão. Então, o Senhor Jesus, que é o pão da vida, nasceu dentro de Belém, a casa do pão, o pão da vida. E elas foram para Belém e lá elas conseguiram o pão que Deus concedeu para elas. E é interessante que a igreja Ruth e o Senhor Jesus, Moabe, que é a representação, representa justamente a salvação. E é isso que o Senhor está nos mostrando no contexto da palavra. Que tudo está conectado, que tudo está ligado. É glorioso isso, né, gente? E eu precisava mostrar isso para vocês. Que por tudo que o Senhor tem me mostrado, este avivamento glorioso que está se iniciando, ele vai começar. E quando ele estiver se desenrolando, o Senhor Jesus vem e tira a igreja dele. Então, um será levado e outro será deixado. Aqueles que no contexto estarão sendo os trabalhadores da última hora. A igreja morna. E a igreja que estará fiel. A morna fica, a fiel é levada. Né? O contexto das 10 virgens, 5 entram e 5 ficam para fora. Então, é interessantíssimo nós analisarmos o contexto de palavra, de pregação e daquilo que o Senhor vai fazer neste último momento. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar, sim, porque mesmo em meio ao avivamento, porque as chuvas serôdias do período de Israel, elas se iniciavam nos meses entre março e abril e maio. Vamos aguardar. Porque se este avivamento glorioso, que já está começando sobre as nossas vidas, se intensificar, e Deus começar a usar a igreja dele de forma gloriosa, justamente neste período, março, abril e maio, e fazer a obra dele, fazer com que o evangelho dele seja espalhado de forma gloriosa e consiga alcançar aquela colheita da última hora, aqueles que ainda não se converteram, ou colocar de pé aqueles que estão caídos e fazer com que haja um despertamento, justamente pelo poder glorioso de Deus que vai se manifestar no nosso meio. E aí, no momento em que tudo isso estiver acontecendo, no auge deste avivamento, o Senhor Jesus vem e toma a igreja. Toma aqueles que são deles, arrebata a igreja. Por isso, será algo no momento em que ninguém espera. Desde já eu agradeço a todos vocês por terem ficado comigo. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.